Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, o Dodoca para os íntimos, e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês dando algumas dicas de como começar, né, a gostar de poesia. Eu sei que a poesia, ela não é tão palatável quanto talvez a narrativa, né, o romance, mas a poesia, ela é o trabalho com a linguagem, ela é o trabalho da arte da palavra, né? Então, eu acho muito legal quando a gente lê poesia e introjeta aquela poesia, sente, e não necessariamente a gente precisa achar um sentido maior naquilo tudo, né? Porque às vezes a fruição da poesia se dá por outros meios, tá bom? Mas então hoje eu quero trazer algumas indicações para vocês, como eu também comecei a ler poesia, como eu comecei a gostar e que talvez vocês gostem também. O primeiro autor que eu trouxe, e que para mim foi um início na poesia, porque eu ganhei esse livro aqui do meu avô, Memórias Inventadas para Crianças, do Manuel Bandeira. Então eu ganhei esse livro aqui do meu avô e ele é um livro muito lindo. Ele tem ilustrações muito bonitas e traz aqui algumas poesias do Manuel Bandeira, do Manuel de Barros, desculpa, gente. Ali Manuel Bandeira, né? Mas é Manuel de Barros. O Manuel de Barros, ele é um poeta que eu acho muito bom de começar a ler poesia, porque ele faz uma poesia não sobre as grandes coisas da vida, mas sobre as pequenas coisas da vida. Então, ele fala sobre a beleza do cotidiano, né? A beleza das miudezas da vida. Tudo isso é tema do Manuel de Barros. Então, esse livro aqui é muito legal porque foi o livro que me iniciou, então é um pouco mais para crianças, né? Você pode ler com as crianças. Mas eu também trouxe outros dois livros do Manuel de Barros, agora livros de poesia dele mesmo, publicados. Essa antologia aqui, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, que eu amo demais. Eu marquei um monte de páginas, tá vendo? Que eu dobrei as páginas que eram as poesias que eu mais gostei. E, nossa, gente, é tão lindo, é tão lírico, é tão simples, singelo, sabe? Então, eu acho que essa é a magia da poesia do Manuel de Barros. Eu indico muito para quem quer começar a entrar nesse meio. Outro livro aqui do Manuel de Barros é esse, Matéria de Poesia, também, né, segue os mesmos temas, segue o mesmo pensamento que ele tem sobre arte e poesia, e então eu indico bastante. Outro poeta que eu comecei a ler quando eu era ainda jovem também, né, por causa da escola, foi o Mário Quintana. Essa edição aqui, inclusive, é uma edição que eu tinha para ler na escola. Eu arranquei aqui a etiqueta que tinha o meu nome e a série, mas é da editora Moderna, que é uma editora, né, mais voltada a livros didáticos, para didáticos. Então, essa coletânea aqui, Nariz de Vidro, foi uma coletânea que foi trabalhada quando eu estava na escola e eu gostei muito do Mário Quintana, né? Eu acho também uma poesia mais singela, mais tranquila, né? E esse livro aqui, ele é mais para jovens mesmo, então é uma ideia, né, para começar a colocar os pés aí na poesia sem precisar quebrar tanto a cabeça, tá? Poesia não é só quebrar a cabeça, né, gente? Porque às vezes não entender faz parte, tá tudo bem, né? Não significa que você não está aproveitando aquela poesia. Também na escola eu comecei a ler e me apaixonei pelo Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, né, é um poeta modernista, bastante disruptivo, né, para o que se pensava sobre poesia na época. E eu acho que ele traz assim poesias tão, às vezes, muito pequenas, né, mas tão significativas, que você pode pensar por muitas horas, né? Então, aqui você tem a poesia reunida, que então tem várias, aquelas mais famosas, né, que eu acho que a gente acaba vendo mais na escola, que é o erro de português, humor, amor, né? Então, essas poesias estão aqui, mas também tem algumas outras. E é interessante ver o projeto poético, estético que o Oswald de Andrade, né, e a sua geração tinham para a poesia brasileira. E eu acho muito bom esse projeto, né? Eu acho muito interessante para o que a gente pensa hoje até como o Brasil,
É muito legal isso. Continuando nos modernistas, eu trouxe aqui O Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, que eu também acho um livro muito tranquilo para começar a entrar na obra do autor, né? Esse livro aqui eu também li na época que eu estava me iniciando na poesia, na escola, etc. E foi muito interessante para mim, porque o Carlos Drummond de Andrade, né? Ele é mineiro, mas ele morou no Rio de Janeiro, então ele tem alguns poemas sobre o Rio, que é interessante ter essa identificação, né, com o seu local. Mas o Drummond também, esse aqui é um livro ilustrativo que eu trouxe, mas o Drummond tem milhões, né, milhares de livros, milhares de poesias incríveis que vocês podem se iniciar e eu acho que todas valem a pena, né? Eu trouxe esse livro aqui porque ele é um livro tranquilo, fininho e que pode ser uma porta de entrada. Agora, se você também, né, está procurando ou se introduzir alguém na poesia, uma muito boa ideia é o cordel, né? O cordel, ele é um formato de poesia, mas que geralmente ele tem uma narrativa ali. Então ele mistura essas duas coisas, o que faz com que seja mais dinâmico para algumas pessoas, né? Então, ele não tem tanto aquela introspecção e ele trabalha com bastante a questão narrativa. Mas eu trouxe esse aqui para ilustrar, tá? Que é um cordel que uma amiga minha me deu quando ela viajou lá para o Ceará. Mas eu acredito que se você mora, por exemplo, no Sudeste, você tem feiras nordestinas que vendem. Aqui no Rio você tem a feira de São Cristóvão, que vende cordel lá. Então, você tem acesso ao cordel de outras maneiras. E eu indico muito, porque é uma forma bastante interessante também e poética de se iniciar. Um livro incrível de poesia, né? E que eu acho que é uma poesia só, mas é uma poesia marcante para o mundo inteiro, que é O Corvo, do Edgar Allan Poe. Gente, olha que livro lindo, esse livro da Dark Side. Muito lindo. Ele imita, eu acho, que a primeira edição, ou alguma edição, e é muito bonito. Por dentro ele é lindo. Ele tem até uma fitinha aqui. E esse poema, né, ele é muito famoso, ele é soturno, sombrio, mas ele é tão rico. E nessa edição aqui a gente tem acesso a algumas traduções que foram feitas para o português desse poema, inclusive a tradução do Machado de Assis, né? Então, a tradução é interessante também porque tradução de poesia é uma coisa muito complicada, porque a rima, muitas vezes, se o poema rima, a gente não consegue traduzir a rima, você precisa de muitos fatores para que a tradução da poesia dê certo, né? Ritmo, rima, e às vezes essa é uma dificuldade, né? Então, esse livro apresenta 3 traduções para você ver qual é que fica mais palatável para você, né? Então, a que fica mais tranquila de digerir, a que fica mais fluida para a sua forma de leitura. É muito legal. E eu recomendo muito porque é um poema que não morre, gente. Esse poema todo dia chuvoso, soturno, frio, sombrio, a gente tem que ler esse poema, porque ele é assim, ele é muito atmosférico, né? Ele é muito sensorial também, então recomendo bastante. Agora, uma poesia mais contemporânea, eu trouxe aqui, que eu gosto muito dessa poeta, que é a Angélica Freitas. Eu tenho alguns livros dela, mas esse aqui é o que eu mais gostei, que é O Útero é do Tamanho de um Punho. É um livro que fala, né, bastante sobre a questão feminina, o ser mulher, como se construir como mulher ou não, né, o que significa ser mulher. Então, isso são questões muito profundas e não facilmente respondidas, né? Por mais que algumas pessoas achem o contrário, que é uma coisa muito fácil de ser respondida, não é. É uma coisa muito complicada de ser respondida. E às vezes as pessoas precisam desenvolver essas questões de formas diferentes. Então, a Angélica Freitas desenvolve em forma de linguagem poética.
E isso é muito legal, né, porque é muito pessoal, a poesia ela é pessoal ao mesmo tempo que ela pode ser coletiva. E esse é o bonito da poesia também, né. Então, fica aqui minha indicação da Angélica Freitas, e é isso gente, essas foram só algumas indicações que eu trouxe. Se vocês tiverem algumas indicações, assim, para pessoas que querem começar a ler o gênero, pessoas que querem começar a entrar nesse mundo, deixa aí nos comentários. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, vou deixar na tela, de comentar aqui no vídeo o que você quiser, o que você quer ver, se você está gostando, outras indicações. Curtir o vídeo, dar o like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas também, tá, gente? Para que outras pessoas vejam o canal, compartilhem, etc. Eu vou deixar os links dos livros que eu achar na Amazon aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom, gente? Pra gente crescer e conversar mais sobre livros, tá bom? Fico por aqui, beijo!